paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje o pessoal aqui na classe dos pré-adolescentes, chegamos na lição de número 4 nesse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Nesse trimestre estamos estudando sobre um tema muito bom, muito interessante também, relacionamento em família. E o tema da aula de hoje traz uma reflexão para os nossos adolescentes. Já sou independente? Eu espero que você seja um instrumento de Deus para ministrar essa aula para os teus alunos. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais pessoas para Cristo também. Deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD e tem o objetivo de ajudar você, como professor da Escola Bíblica, a dinamizar suas ministrações. No Facilita você acha vários cursos, além do que você encontra um treinamento para professor da Escola Bíblica, que pode te ajudar, tá? Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. E é claro, nota 10, que a aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Chegamos na lição de número 4 aqui do primeiro trimestre da CPAD em 2021 e o tema da aula de hoje é Já Sou Independente, como essa lição é importante para ser compreendida pelos nossos alunos. Fala exatamente sobre a importância de entender alguns limites que são necessários, tá? E um texto que pode te ajudar muito nessa ministração de hoje, entendendo exatamente sobre essas questões, é o texto do pastor Jamiel Lopes, que traz para a gente psicologia pastoral. Nesse texto você vai encontrar exatamente uma dedicação maior sobre essa questão dessa fase de transição que todo adolescente enfrenta. Vale a pena você encontrar esse material para o seu estudo bíblico. E para a aula de hoje nós temos aí algumas bases bíblicas que podem te ajudar nessa ministração para explicar isso para os teus alunos. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em Provérbios 29:15. Faça essa leitura com os teus alunos. A segunda está em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Leia texto a texto com os teus alunos. Também temos outra base que é importante, que é o que a Bíblia diz. Está em Provérbios 15:20. Faça essa leitura em sala de aula e você vai ver que vai te ajudar muito nessa ministração. É claro que para os nossos pré-adolescentes estamos trazendo essa reflexão sobre essa questão do amadurecimento da sua fé, o amadurecimento também físico, nesse crescimento em Jesus e ao mesmo tempo crescimento pessoal. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Não sou mais criança. Todo adolescente enfrenta essa batalha. A batalha de exatamente reconhecer que está crescendo e também buscar o seu espaço pessoal. Você percebe exatamente nessa afirmação, não sou mais criança, que todo adolescente traz diante de alguns conflitos que está vivendo na sua vida. E quando você lê Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, Salomão já dizia que para tudo existe um tempo determinado. E a fase da infância é um período que todos nós passamos, vivemos, crescemos e amadurecemos nessa fase. E exatamente agora, na pré-adolescência, existe essa fase de transição. E um dos maiores desafios de todo adolescente é lidar nessa fase com a ansiedade. E aqui nós precisamos exatamente trabalhar nessas questões. Porque muitos adolescentes entram em crise nessa fase, que inclusive é tema até da próxima lição. Entram em crise, em estado depressivo, precisam de tratamentos, precisam ter um acompanhamento maior e é nessa fase que nós encontramos diversos conflitos com a fé, conflitos com a família, conflitos consigo mesmo e é aqui que nós precisamos trabalhar como mestres na palavra, professores, servos de Deus,
para orientar que esse período é o período de transição, o período de crescimento que todo adolescente precisa passar, viver e vencer. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Encontramos na Bíblia a parábola do filho pródigo, mas ao mesmo tempo nós precisamos analisar o que está acontecendo ali. Um pai que tem 2 filhos e o filho adolescente então decide pedir ao pai toda a sua herança, sai pelo mundo, gasta tudo, perde tudo, se arrepende e retorna. O mais velho permaneceu então com seu pai por toda a vida. A parábola nos conta que ambos os filhos estavam em crise. O primeiro porque pediu a sua herança, gastou, perdeu tudo e retornou arrependido. O segundo, porque não tinha saído de casa e ao mesmo tempo tinha uma vida frustrada. Aqui nós precisamos entender que ambos estão passando ou passaram pela fase de transição e ao mesmo tempo pelo período de crise pessoal. Um aproveita a vida para viver todos os seus desejos. Decide sair dos braços do pai para seguir o seu rumo. Outro fica perto do pai, porém tem medo de realizar todos os seus desejos. Existem pessoas que são assim. Existem adolescentes que são assim. Alguns são retraídos, outros são espontâneos. Ambos passam por crises. Mas interessante que a parábola nos demonstra que os dois precisavam conhecer melhor o pai. O mais novo precisava conhecer que esse pai era um pai de amor e perdão. O mais velho também precisava conhecer esse pai e entender que esse pai lhe dava liberdade e honrava esse filho todos os dias. Os nossos pais nos ajudam a crescer. E diante desse período de transição, encontramos diversas crises que são presentes na caminhada do jovem adolescente. E olhando para a Bíblia, compreendendo exatamente essa parábola, você percebe muito bem que no desenvolvimento da adolescência existem alguns períodos de transição. Primeiro é o desenvolvimento cognitivo. Todo adolescente passa por esse desenvolvimento, onde o adolescente aprende então a lidar com os conceitos como a liberdade e justiça, como os próprios filhos citados aqui na parábola. Um não sabe lidar com a justiça e o outro não sabe lidar com a liberdade do pai. E no período da adolescência, todo adolescente enfrenta essa crise, a crise cognitiva. Olhando também para esse período, é nesse período que o adolescente passa então a desenvolver a sua questão psicossocial. Ele passa a crescer, a amadurecer nessa fase de transição. E essa fase de transição é realizada em grupos, quando os adolescentes então trabalham em amizades, começam a crescer e a conhecer esse relacionamento que é importante para o seu crescimento. E aqui você precisa destacar a importância de valorizar os seus familiares, valorizar a sua vida, valorizar também a Cristo, porque o próprio adolescente está passando por essas fases, além da transformação física, dos aspectos emocionais, das próprias questões sociais que eles estão enfrentando. Ambos estão crescendo em Jesus. Avançando então, vamos para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: um ser em formação. E é nesse detalhe que você precisa compreender, querido professor, nesse segundo ponto, que o adolescente está passando por essa fase de transição, como estou dizendo para você, e ao mesmo tempo está crescendo. E nesse crescimento é interessante também compreender as questões emocionais desse adolescente. Ensinar esse adolescente que ele precisa ser aceito como ele é. Respeitar a maneira dele ser também. Não expô-lo a situações constrangedoras. Atribuir tarefas a eles, ministérios, pequenos ministérios, que ajudem ele a crescer e a se envolver com a obra de Deus. E ensinar o princípio do temor a Deus, crescendo em Jesus, o princípio da responsabilidade, o princípio do compromisso com a palavra de Deus. Todo adolescente é um ser em formação. Está enfrentando desafios, procurando o seu espaço, a sua própria independência, como a parábola do filho pródigo nos ensina. Ambos os filhos estavam vivendo crises, que não conheciam o pai perfeitamente. E o pai então se revela para os filhos como um pai perdoador e ao mesmo tempo como um pai de uma justiça generosa. E aqui,
nessa fase de transição, é importante que você, como professor da escola bíblica, fale exatamente sobre a importância de construir verdadeiros relacionamentos. O adolescente está desenvolvendo o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, a sua vivência pessoal. E as suas relações precisam ser relações e relacionamentos saudáveis. Por isso que é importante investir nessa fase, desenvolvendo então um bom relacionamento com o adolescente, com seus amigos, ensinando esse adolescente também a ter um relacionamento sadio com seus pais, não reprimindo esse adolescente, não criticando, mas sempre orientando, elogiando a ele a crescer em Jesus, influenciando sempre o adolescente a participar das atividades da igreja, ajudando a ele a descobrir o seu ministério pessoal, crescendo em Cristo nessa fase de transição, mostrando também a eles os perigos das más influências. E é aqui que você precisa deixar claro, demonstrar que nessa fase de transição eles precisam reconhecer o que é errado e o que é certo nessa caminhada. Avançando, vamos para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A família é o nosso porto seguro. Todo adolescente que enfrenta batalhas nesse período de transição, nessa ideia de dependência, precisa entender que a família é o seu porto seguro. E nesse período de transição, Deus trabalha no caráter e também trabalha na sua identidade. Mas todo adolescente precisa reconhecer que os seus pais são bênçãos em suas vidas. E olhando para isso, nós precisamos levantar essa bandeira que muitos adolescentes estão se tornando usuários de drogas. E é aqui que você precisa demonstrar para o adolescente aquilo que é ruim, para que ele então não siga por esse mau caminho. Pois Deus é criador da família, como está escrito em Gênesis 1:28. Orientar os adolescentes a serem guiados pela família é melhor do que deixá-los serem guiados pelo mundo. Tem muito adolescente que entra por um caminho equivocado. Qual é o caminho equivocado que todo adolescente às vezes entra e às vezes cai numa cilada? Primeiro, o de pensar que ele não vai ser influenciado por más amizades. Esse é um perigo terrível e muitos adolescentes têm caído aí. Segundo, o de pensar que eles vão ter o poder e a capacidade de ganhar os seus amigos que não são crentes para Jesus, sem serem influenciados pelo pecado. Terceiro, o de pensar que os amigos não crentes só irão para a igreja se eles acompanharem esses amigos em determinadas festas ou baladas. Quarto, o de pensar que é forte para poder vencer a tentação. Nenhum cristão é forte por si só, somente em Cristo. Esses perigos são reais e nós precisamos orientar o nosso adolescente a ser guiado por sua família. Meus amigos não crentes são melhores do que muitos jovens da igreja. É outro perigo terrível que você precisa demonstrar para o teu aluno que ele precisa valorizar as amizades cristãs, valorizar a família, ter responsabilidade em sua sociedade, como está escrito em Deuteronômio 11:19, e também olhar exatamente para o ensinamento daqueles que são mais velhos, que nos orientam a crescer. Nessa ideia de independência, precisamos sim demonstrar o valor sobre essa busca da presença de Deus, o valor de estar firmes em Jesus, o valor de permanecer em Cristo e exaltando ao Senhor em todo o tempo. Gente boa, espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você nessa aula de hoje. Te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 5, como disse a você, onde nós vamos tratar sobre um tema muito importante nessa lição. Enfrentando uma crise. Todo adolescente passa por esse período. E é uma lição que trabalha mais o aconselhamento pastoral. Te espero por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Se contribuir contigo, comente aí e Deus te abençoe. E até lá, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já
já. facilitaebd.com.br.